Apenas os indoutos ou infiéis se escandalizam e falam mal das pessoas que falam em variedades de línguas. Isso disse o apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, no seu capítulo de número 14 e no seu versículo de número 23. Paulo diz que os indoutos e infiéis se escandalizam quando ele chega em um lugar e vê a igreja congregada, reunida ali falando em variedades de línguas. Paulo diz que os indoutos e infiéis pensam e acham que as pessoas que estão falando em línguas estranhas ou variedades de línguas estão doidas. Por que eles pensam assim? Porque são indoutos ou infiéis. Ou seja, o indouto é aquele que não tem entendimento acerca das línguas estranhas. Nesse caso, a pessoa que não entende acerca das línguas estranhas, essa pessoa é indouto acerca deste assunto. O infiel é aquele que não crê, ainda que tenha título de crente, mas que não crê nas línguas estranhas. Esse também vai se escandalizar. Por quê? Porque é infiel, não crer, não tem o que se possa fazer. Por mais que você tente provar à luz da palavra de Deus, o infiel, ele não crê, e aí fica difícil. Porém, o indouto pode ser um novo convertido, uma pessoa cristã que nunca tinha visto nem ouvido alguém falar em línguas estranhas, e quando se deparou com aquilo, ficou meio assustado, meio escandalizado com aquilo. Porém, depois que vem o entendimento, se é uma pessoa que verdadeiramente crê no que está escrito na palavra de Deus, essa pessoa vai aceitar a verdade de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo de número 14, no seu versículo de número 22, se não me falha a memória, que quando toda a igreja se congrega no lugar e entra indoutos ou infiéis, o que é que acontece? Eles não vão ouvir cada um falar na sua própria língua. Tá entendendo? Porque línguas estranhas não é o mesmo que profecia. Línguas estranhas ninguém entende. Quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Então, os indoutos, quando eles chegam em um lugar e que toda a igreja está falando em línguas estranhas, Paulo falou para não fazer isso por causa dos indoutos e infiéis, e não porque era errado, e sim porque escandaliza os indoutos ou os infiéis. Então não se deve fazer isso para não escandalizar os indoutos ou os infiéis. Na ausência dos indoutos ou dos infiéis, está liberado, tá entendendo? Porém, no culto aberto, aonde está ali as portas abertas que podem entrar indoutos ou infiéis ou estar escutando, então não se deve falar em variedades de línguas nesse sentido, a não ser que haja intérpretes para não escandalizar os indoutos ou os infiéis. Então, observe com atenção. Paulo disse que se entrar indoutos ou infiéis, eles não vão ouvir cada um falar na sua própria língua. Porém, se todos profetizarem, ele, o indouto ou infiel, vai entender, porque profecia fala aos homens, línguas estranhas fala a Deus, profecia fala aos homens. Então, os indoutos ou infiéis, eles vão
ouvir e entender. E como Paulo disse, os segredos dos seus corações ficarão expostos. Está entendendo? Profecia, revelação da parte de Deus, o oculto e o escondido, aquilo que só Deus sabe e pode revelar. Então, precisamos entender e saber. Línguas estranhas fala a Deus. Profecia fala aos homens. A língua falada, que é variedades de línguas, porque é a língua do Espírito e não a língua da pessoa. Ou seja, uma pessoa pode ser brasileiro, porém o seu espírito não é brasileiro. O seu espírito, a sua nacionalidade é celestial. O espírito é celestial. A língua do espírito é espiritual. Então, o espírito fala uma língua da sua terra natal, que é os céus. Observe que os 144 mil cantarão um cântico que ninguém entende. Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 3, confira. Se é que não estou equivocado, mas eu acredito que estou certo. Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 3, confira. Então os 144 mil cantarão um cântico que ninguém pode aprender senão os 144 mil. Está entendendo? Quanto mistério! Não devemos limitar os céus pela terra. Então que possamos vigiar, entender e saber que Paulo explica que os indoutos ou infiéis se escandalizam e falam mal das pessoas que falam em variedades de língua ou línguas estranhas. Se toda a igreja congregar no lugar cheia do Espírito Santo estiver falando em variedades de línguas, os indoutos e infiéis vão dizer o quê? São um bando de loucos. Por que eles dizem isso? Porque são indoutos ou infiéis. Que possamos vigiar. Vou ficando por aqui com mais essa pequena reflexão para a glória de Deus. Quero estar pedindo a você que, se você ainda não é inscrito, esteja se inscrevendo no canal, deixando o seu like e o seu comentário acerca deste assunto. E também esteja acionando as notificações para que no próximo vídeo que eu gravar você possa estar sendo avisado pelo YouTube. E, se for do seu agrado, compartilhe o vídeo. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que com sinceridade de coração amam ao nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno.